Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós terminamos o livro de Juízes. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos então toda a parte dos Juízes propriamente dita, já vimos dos apêndices a parte de Mica, a parte do que aconteceu com Mica e da migração danita, e agora a gente vai falar de novo sobre uma questão envolvendo um levita num episódio que aconteceu em Gibeá, na tribo dos benjamitas. Um determinado levita morava na região que nós vimos agora há pouco de Efraim, nas montanhas de Efraim, nesta região aqui. E o que acontece é que ele tinha uma concubina. Essa concubina, na verdade, ela não tem o mesmo sentido que existe hoje. Concubina naquela época era uma segunda esposa. Ela era inferior à primeira, mas era também uma esposa. E diz a Bíblia que eles entraram em contrariedade. Alguns dizem que ela traiu fisicamente, outros dizem que o ato dela se aborrecer com ele e sair foi uma traição. De qualquer forma, ela saiu dali e ela volta para a sua cidade, que é em Belém. Então, o que acontece? Ela saiu daqui e voltou para sua cidade de Belém. E ele foi atrás. Ele foi até lá, ele a procurou, querendo então se reconciliar. Então, ele foi para a casa dos pais, né, desta moça, e ali ele procurou para se reconciliar. Mas, eventualmente, o pai não queria deixá-los sair assim. A etiqueta daquela época dizia que eles tinham que segurar o grupo o máximo possível, o quanto pudesse, oferecendo comida, lugar para ficar, ou seja, conforto na medida do possível. Tá? E eles acabaram ficando durante 5 dias. E sempre a mesma coisa, eu quero ir embora, e ele conseguia fazer com que o levita ficasse, até que no 5º dia, quando o sol já estava se pondo, mais ou menos aí a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, ou seja, quando o sol já está declinando, eles acabaram saindo efetivamente. E eles foram então em direção à terra deles, aqui a montanha de Efraim. Só que para isso ele tinha que passar por Jerusalém, Gibeá, Betel, até chegar aqui nas montanhas de Efraim. Jerusalém fica a mais ou menos uns 10 quilômetros de Belém, então era bem pertinho, dava umas 2 horas de caminhada, mais ou menos. Só que naquela época, Jerusalém era povoada pelos jebuseus, não havia sido conquistada ainda, porque Jerusalém, o Jebus, só é conquistada por Davi. Então, eles ainda pertenciam aos jebuseus. E ele não queria ficar ali. Gibeá, então, era a próxima cidade, que ficava também a uns 14 quilômetros de Belém, ou seja, uma caminhadazinha, eles conseguiam chegar ali. Ele disse, não, ou a gente para em Gibeá ou a gente para em Ramá. Eu não vou parar em uma cidade que não seja da nossa tribo. E o servo insistindo, não, vamos parar aqui, e ele acaba conversando, óbvio, ele é o seu senhor, e então ele acaba convencendo, e eles vão para Gibeá. E lá era costume, como eles não tinham onde ficar, era costume ficar na praça até que alguém hospedasse. E era a etiqueta do lugar hospedar os viajantes.
E ninguém hospedava, ou seja, eles já estavam, né, mostrando a rudeza de coração. Lembre-se, esta cidade é da tribo de Benjamim. Pois muito bem, chegando por ali um senhor que era nativo ali das montanhas de Efraim, portanto ele reconhecia, sabia o que era ser um estranho na cidade, ele chega até o levita, o servo e a esposa, e oferece então um lugar para ficar. Ele diz: olha, você não vai gastar muito porque eu tenho tudo que preciso aqui. Não se preocupe com isso, vamos lá. E ele recolhe o pessoal todo ali, ele vai para a casa deste efraimita, deste senhor, e lá então eles comem, bebem, se alegram, etc, etc, até que alguns homens, que na Bíblia está escrito, né, filhos de Belial. O que é filhos de Belial? Belial, ou Ial, ou Ala, quer dizer lucrar, ajudar, mesmo subir, no sentido de que era alguém que queria lucrar, era alguém que queria ser ajudado. Em outras palavras, a gente podia dizer que eram inúteis, eram como se fossem vagabundos, né? Pessoas que não tinham muita moral, que não tinham muito respeito, né? E eles acabaram cercando a casa e batiam fortemente na casa para que eles soltassem o levita e eles cometessem perversão sexual. Ou seja, eles queriam violar o levita. O ancião, então, ele não permite aquilo. Naquela época, queridos, as mulheres não tinham o valor que tem hoje, não tinham a consideração que tem hoje. Elas eram de menor importância em relação aos homens. Então, o que ele faz? Ele oferece a sua filha, que ainda estava virgem, e a concubina do levita, para que eles sossegassem e não fizessem uma perversão maior. O estupro de mulheres era tolerado, vamos dizer assim, enquanto que aquela ação homossexual, sodomita, né? Sodoma e Gomorra, não era de forma alguma perdoada pela cultura e pela época que estavam vivendo. Então, de qualquer maneira, eles acabam jogando a concubina para o lado de fora. E ela é violada a noite inteira. Ela é violada sem nenhum pudor e sem nenhum problema, de tal maneira que ela, quase sem forças, ela chega até a porta e acaba caindo na porta. No dia seguinte, ele foi dormir. O levita foi dormir, o velho foi dormir, etc. No dia seguinte, eles abrem a porta, ele vê que a sua concubina está deitada na porta e ele manda que ela se levante para ir embora. E, óbvio, ela não podia se levantar porque ela estava morta. Eles tinham abusado de uma tal maneira, eles tinham violado a mulher de uma tal maneira que a morte foi o resultado. Agora a gente vê um pouco de rudeza deste homem, que ele simplesmente manda ela se levantar, ela não se levanta, então ele pega essa mulher, coloca no jumento e vai para a sua casa, lá em Efraim, nas montanhas de Efraim. A mulher, portanto, estava morta. Quando ele chega até a sua casa, ele pega a mulher morta e corta em pedaços, em 12 pedaços, e manda um pedaço para cada tribo. Isso pode ser mais horrível aos nossos olhos do que o que os homens fizeram, mas ele tinha um sentido ritual, sacramental. Significava dizer o seguinte, que cada tribo que recebesse um pedaço da mulher morta estaria sob maldição se não
atendesse o chamado do levita, porque aconteceria com ele aquilo que aconteceu com a mulher. Isto era um ritual, um sacramento de chamada a uma revolta contra o mal, contra aquela corrupção que estava acontecendo ali. Benjamim também recebeu. Benjamim também foi chamado. E ali ele tinha a oportunidade de se aliar e entregar os homens de Belial que estavam em Gibeá, que fizeram este grande rombo, né, na moral. E eles não podiam deixar isto sem uma resposta. Vamos tirar o mal das nossas terras. Benjamim não quer, muito pelo contrário, ele se volta contra as outras tribos. De Dan até Berseba, eles reúnem mais ou menos 400 mil homens. Óbvio que eles não foram todos de uma vez. Eles se encontram então em Betel, no santuário de Betel. Naquela época o santuário estava em Betel. E Mispa também era um local, o antigo santuário também era um local sagrado. E eles se reúnem lá, eles fazem um ponto de encontro para saber como eles deveriam proceder. Os delegados, então, fizeram esse pedido, eles disseram, vamos tirar o mal pela raiz, vamos desbaratar isso. Não foram atendidos. 700 homens que manejavam a funda está aqui do ladinho, é um tipo de um aparelhinho com um couro amarradinho, e essa argolinha ela é colocada no dedo, na mão esquerda, e aí ele lança isto e abre, né? Então fica preso aqui fica preso num dos dedos, e ele abre a mão, soltando o outro lado, e junto solta a pedra. Então, esta era a funda. Ele era, então, utilizado com pedras, dizem alguns, que podia ser lançado até uma pedra de meio quilo. É demais, mas enfim, era possível lançar, os mais fortes podiam fazer isso. E existia uma técnica que era desenvolvida por essas pessoas que só lutavam com fundas, de tal maneira que eles tinham uma precisão maravilhosa. Davi sabia lutar com funda e ele mata o gigante Golias. Dizem que a pedra pode atingir até 140 km por hora. Isso é quase como um projétil de tiro de arma de fogo. Muito bem, então eles se embateram. Eles se encontram, Gibeá é o local onde eles vão lutar, claro, porque era a cidade, e Judá foi escolhido, então Deus diz que é Judá, que é o primeiro a ser levado para a guerra. E ali eles acabam infligindo uma pesada baixa. Gibeá tinha uma estrutura, uma construção que facilitava a defesa. Então eles tinham esse reforço psicológico, né? Então, Judá tinha que lutar contra eles, contra as fundas, né? Portanto, de uma distância maior, e ainda por cima com um ambiente que não era propício para quem estava avançando. A segunda vez, eles de novo foram até Gibeá e de novo eles sofreram muita baixa, muitas pessoas morreram. Muito bem, antes de tentar pela terceira vez, eles fizeram uma outra estratégia. Eles se voltaram para o Senhor em humildade. De que jeito? Eles fizeram jejuns, sacrifícios. Então eles se entregaram, eles não se fiaram mais na quantidade de pessoas
que estava do lado deles, 400.000 homens contra um punhado de pessoas. Não, eles se fundaram na palavra do Senhor. Então eles foram em arrependimento, em jejum, em oração, pedindo para que Deus restaurasse aquela situação, né? E aí eles se foram com uma estratégia que o Senhor lhes dá. Eles montam uma emboscada. Eles deixaram homens ao lado dos portões escondidos e, de novo, fizeram como das duas primeiras vezes. Foram até lá, os benjamitas, gibeonitas, eles atacaram, então, os soldados da confederação, a Israel unido, e aí eles fugiram como nas outras vezes, tentando atrair os moradores de Gibeá. Quando eles fizeram isso, quando eles saíram para de novo infligir aquela mortandade que eles tinham feito das duas outras vezes, os que estavam de emboscada entraram na cidade, mataram os que estavam lá dentro sem proteção e botaram fogo. O sinal era esse. Quando vocês virem o fogo subir, então, neste caso, vocês sabem que nós conquistamos. Isto aconteceu. Eles se levantaram, diz a palavra que eles romperam. Romper é como se fosse uma água que jorra, né, de imediato, como uma criança que sai do útero no nascimento, que ele sai com violência. Eles romperam e fizeram, então, a mortandade necessária. Eles foram apanhados agora em fuga. Porque os que estavam fingindo fugir voltam e os que estavam na cidade vão em direção. Então, eles fecham como se fosse um movimento de pinça. E eles acabam matando todos os benjamitas de Gibeá. Apenas 600 benjamitas sobrevivem porque eles se escondem na penha de Rimon, a uns 6 quilômetros de Betel. Olha o tanto que eles correram aí. Mas eles tinham que exterminar todo mundo? Sim. O extermínio é exatamente para que não sobrasse mal, tirar o mal de dentro da cidade. E aí eles fizeram então um voto de destruir, mas eles também fizeram um voto de não se unir mais com os benjamitas. O que acontece é que os benjamitas foram destruídos, totalmente destruídos. Então eles acabam se arrependendo do que eles fizeram. Por que eles se arrependem? Porque uma tribo iria desaparecer. A ação era justificada? Sim, era uma guerra santa, era uma guerra contra um pecado que eles não queriam deixar. Mas eles fizeram o voto de não se casar. E agora? Agora a fraternidade se rompeu e uma tribo corria o risco de ser exterminada, porque o voto não podia ser revogado. Um voto feito às pressas. A gente já tinha visto isso com Jefté. O voto feito às pressas, ele eventualmente ele vai causar problemas porque é uma coisa irrefletida. A gente viu as consequências disso com Jefté. E aí o que fazer? Eles perceberam que a cidade de Jabes-Gileade não mandou ninguém, ele ficava do outro lado do Jordão e eles viram que não tinha participante nenhum na vingança, no extermínio. Isso significa que eles não fizeram voto. Então, eles não podiam ter problema nenhum de unir as suas filhas. O que eles fizeram? Eles foram punidos porque quem concorda com o mal se faz mal na medida daquele mal.
Então, se eles não puniram os habitantes de Gibeá, do Benjamim, significa que eles concordavam com aquilo. Então, eles também foram atacados, foram destruídos, mas eles deixaram as virgens vivas. E estas virgens foram dadas para os sobreviventes dos benjamitas. Mas não era suficiente. Faltavam ainda virgens. Então, o que acontece aqui é que eles traçaram uma outra estratégia. Estava chegando a uma festa muito grande. Nós não temos sabido, a gente não tem certeza se era a Páscoa ou se era a festa dos tabernáculos. Mas, de qualquer maneira, nesta festa dos tabernáculos, eles montaram uma estratégia e disseram o seguinte para os benjamitas que sobreviveram, que não tinham esposas de Jabes de Gileade: vocês vão lá e vão raptar as moças daquela região, as chamadas Sabinas. E isso ficou conhecido como o rapto das Sabinas. Isso não violava qualquer problema, porque os benjamitas teriam direito de raptar por conta do que aconteceu com a guerra e para evitar a sua destruição total. E os sabinos não tinham como reclamar, porque eles não deram as suas filhas em casamento, elas foram raptadas. Então, desta forma, houve uma possibilidade de que os benjamitas pudessem se restaurar, as suas cidades destroçadas, e o resto deles foram cada um para o seu canto e tudo foi resolvido. Amados, nós vamos observar aqui, no final desse livro, que era uma época de desordem, era uma época de degradação moral, era uma época de corrupção, de idolatria. Era uma época em que não havia uma mão forte. Nós vamos ver que na sequência da história, nós temos aqui o aparecimento de Samuel, que foi, vamos imaginar assim, que foi o último dos juízes. Ele foi ao mesmo tempo sacerdote, profeta, juiz, e foi ele que realizou a transição entre o período dos juízes e da monarquia. Mas isso é uma outra história para nós estudarmos mais para frente. Eu espero que essas histórias todas tenham suscitado em você, tenham despertado em você o cuidado que nós devemos ter com as coisas de Deus, para não cairmos naquilo que eles caíram na época e não sofrermos as consequências do afastamento de Deus. Amém, amados? Bons estudos.